Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao quadro Palavra do Dia. Que bom que você está aqui comigo. Eu quero te dar uma boa notícia. Nesse exato momento, nós estamos dando início a uma nova série chamada Jesus Restaurador da Vida. E você e toda a sua família são os meus convidados para participar dessa série de estudos da Palavra de Deus comigo. Independente a denominação religiosa a qual você pertença, ou se você não faz parte de nenhuma igreja, não tem problema nenhum. Vocês todos são os meus convidados especiais. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, pegue a sua Bíblia agora, porque eu quero fazer um combinado com você, para a gente fazer os estudos aqui. O combinado é o seguinte: eu vou ler aqui uma introdução, tá? Todos os assuntos têm uma introdução. E depois eu tenho algumas perguntas da Bíblia e as respostas estão nos textos da Bíblia. Só que eu não vou conseguir, por causa do tempo aqui, abrir os textos. Alguns eu sei de cor e vou estar mencionando. Mas os textos você vai abrir aí, da onde você estiver, na sua Bíblia, e confirmar a resposta. Porque as respostas nós vamos confirmar na Palavra de Deus, tá bom? Tá combinado? Entendeu? Então vamos lá. O tema de hoje é Jesus e as Escrituras Sagradas. Então nós vamos aprender sobre Jesus e as Escrituras Sagradas. Eu vou ler aqui agora a introdução do estudo de hoje, que diz assim: o que é a verdade? Cada vez parece mais difícil separar o verdadeiro do falso. Vivemos em tempos confusos. Boatos se passam por fatos, porém, percebemos que a mentira nunca termina bem e conduz para a morte. Quer um exemplo? O acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986, na Ucrânia. A terrível verdade sobre o vazamento nuclear foi encoberto, e isso levou à morte de milhares de pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade? Como se manter lúcido e sensato em meio à loucura produzida pela mentira que nos rodeia? O que pode restaurar a verdade? Porque é uma questão de vida ou morte saber onde e como encontrar a verdade. No estudo de hoje, nós vamos entender melhor como Deus revela a verdade por meio da sua palavra. Lembra? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeira pergunta, já prepara aí para você abrir o texto e encontrar a resposta. A primeira pergunta é: qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? A resposta está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E aqui eu tenho 3 opções enquanto você abre o texto da Palavra de Deus. Primeira opção, na filosofia. Segunda opção, ideias pessoais. E terceira opção, o Espírito Santo. Então, quais dessas 3 opções é a resposta correta? A, B ou C? E a resposta, você já conferiu aí na sua Bíblia, é a letra C aqui, a terceira resposta, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi a fonte de inspiração para os profetas bíblicos escreverem a Bíblia. Vamos para a segunda pergunta. Onde se origina a mensagem dos profetas? E a resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Abre aí. Enquanto você abre, eu menciono as 3 opções aqui. Primeira opção, na sabedoria humana. Segunda opção, em Deus. E terceira opção, na experiência pessoal. Você já viu a resposta aí. É a letra B, que é em Deus. Foi em Deus que se originou a mensagem dos profetas, tá? A mensagem da Bíblia, que você está aí na tua mão agora. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? O que você acha? Será que só o Velho Testamento foi inspirado por Deus e o Novo não? Ou só o Novo foi inspirado e o Velho não? Ou algumas partes da Bíblia foi inspirado e o resto não? Vamos ver a resposta na Palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Confirma aí a resposta. A Palavra de Deus nos responde nesse momento. E a resposta é: toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda.
o texto é claro, toda. Então não adianta crer que só o Novo Testamento foi inspirado e o Velho não. Toda a Bíblia foi inspirada, inclusive o Velho Testamento, inclusive os 10 mandamentos e todo o restante da Bíblia. Vamos lá, vamos avançando aqui. O que nós devemos buscar nas Escrituras? Nós estamos buscando aqui, mas o que nós devemos buscar? A verdade? O que mais? A resposta está em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim e cuidais ter nelas a vida eterna. Então a Bíblia ela é um testemunho de Jesus e nós encontramos nela a vida eterna, através de Jesus. Beleza? Próxima pergunta: que método Deus usou para criar todas as coisas? Você já conhece lá na criação, em Gênesis, qual que foi o método que Deus utilizou para criar todas as coisas? Ele usou, de acordo com o livro de Salmo, capítulo 33, versículo 9, ele usou o poder da sua palavra. Através da palavra dele, ele falou e as coisas passaram a existir. Assim como diz lá em Gênesis capítulo 1. E Deus disse, haja luz. E instantaneamente houve luz. Próxima pergunta. Por que Jesus admirou a resposta do centurião romano? Teve um dia que eu trouxe aqui uma mensagem falando sobre o centurião romano. Porque Jesus falou que ia curar o servo dele, ele falou, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha até a minha casa. Manda apenas uma palavra e ele será curado. Ou seja, aquele centurião, ele tirou um elogio de Jesus. Jesus falou que nunca tinha visto em Israel uma fé como aquela, ainda mais de um centurião romano, que era considerado pagão pelos judeus. Então, ele surpreendeu a Jesus tamanha fé na palavra de Deus. E eu te pergunto, qual é a diferença da palavra lá de Gênesis, da criação, quando Deus falou verbalmente, haja luz, e a palavra escrita de Deus hoje aqui que nós estamos estudando? A diferença é que uma foi falada e a outra é escrita, mas o poder e a autoridade é o mesmo. Para a gente finalizar aqui, não ficar muito extenso, última pergunta, como que Jesus interpretava as Escrituras? Como que Jesus interpretava? A resposta está no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Então a resposta é que Jesus mostrou que uma parte da Bíblia ajuda a compreender a outra. Tem outro texto na Bíblia que fala que um tanto aqui, um tanto ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que para a gente estudar a Bíblia, a gente precisa pegar um tema, como nós fizemos aqui, sobre Jesus e as Escrituras, e encontrar os outros textos da Bíblia, espalhados por toda a Bíblia, que falam só sobre esse tema. E aí a gente vai comparando um texto com o outro, um vai complementando o outro, e a gente chega numa compreensão geral sobre o assunto. Porque se a gente pega apenas um texto sobre esse tema e começa a ensinar, começa a estudar, a gente pode chegar numa compreensão equivocada. Porque tem outros textos que complementam aquele texto sobre o mesmo tema. Ok? Nós vamos finalizando por aqui. Eu gostei muito do estudo de hoje. E você, gostou? Que bom que você gostou. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E não perca o nosso próximo encontro aqui no quadro Palavra do Dia, porque nós vamos estudar, eu vou até fazer um spoiler aqui. O próximo estudo, o tema é Jesus e o amor divino. Você não pode perder, vai estar imperdível. Até lá!